Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. No programa de hoje vamos falar sobre mobilidade social. A variação da condição socioeconômica de um indivíduo ao longo da vida ou de indivíduos de uma mesma família ao longo de gerações é o que define a mobilidade social em um país. Essa mudança de nível, que vamos chamar de desenvolvimento social, pode ser medida a partir da renda, do consumo, da ocupação, da educação e da saúde, em variações absolutas ou relativas. Uma sociedade com alta mobilidade social é aquela em que a chance de sucesso individual guarda pouca relação com a condição inicial. Ou seja, o bem-estar de uma pessoa tem uma baixa correlação com o de seus pais. Em outras palavras, não é porque os pais pouco estudaram e ganham um salário mínimo que os filhos não podem chegar à universidade e ganharem muito bem. E como está o Ceará e o Brasil nos indicadores de mobilidade social? É sobre isso que vamos conversar a partir de agora, aqui no canal FDR. Para falar sobre isso, recebo Paulo Taffner, economista e doutor em ciência política, fundador e diretor-presidente do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social. Paulo Taffner, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, um prazer recebê-lo aqui no Economia. Paulo, a missão do IMDS é desenhar, testar, propor e disseminar políticas públicas de impacto em mobilidade social. Ou seja, assim, em jornalismo, acho que a gente chamaria de boas notícias. E que boas notícias de impacto social positivo você destacaria, diria que merecem ser disseminadas, que vocês já identificaram, já levantaram, está comprovadamente aprovada, né? Ela comprovadamente tem efeitos reais na mobilidade social de uma cidade, de um estado ou de um país? Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui com você, com seus ouvintes e telespectadores. É uma honra para nós do IMDS participar do seu programa e chegar a milhares e milhares de residências, os espectadores nos assistindo e podendo debater esse tema tão importante que é a mobilidade social. De fato, o IMDS é um instituto que foi criado em 2020, portanto, filho da pandemia, e nós temos por objetivo desenhar, analisar, propor e avaliar políticas públicas que tenham impacto sobre mobilidade social. Você bem descreveu o que é a mobilidade social. Nós temos duas dimensões principais da mobilidade social. A primeira é a trajetória de vida de um indivíduo ao longo da sua vida, isso é chamado mobilidade intrageracional, é dentro da mesma geração, ou aquela segunda situação que você mencionou, que é a relação da história de vida de filhos em relação à história de vida dos seus pais e avós. E essa mobilidade intergeracional, de geração para geração. O que se espera, Tadan, é que sucessivamente as gerações mais novas superem as gerações mais antigas. Então, é sempre num crescente, ou seja, você ter filhos de pais pouco escolarizados ou não escolarizados, alcançando níveis superiores de educação, seja a universidade, seja o nível médio, em alguns casos, enfim, e que possam ter na vida perspectivas, renda e escolaridade melhor e superior à de seus pais. E o Brasil tem tido um certo sucesso nisso. Para você ter uma ideia, se a gente, num dos trabalhos que nós fizemos, de avaliação das gerações brasileiras, aqueles brasileiros nascidos nos anos 1940, portanto, 80 anos atrás, a chance de um indivíduo, filho de um pai analfabeto, chegar à universidade era de apenas 1%. Ou seja, apenas 1 em cada 100 filhos de pais fossem analfabetos chegavam à universidade. Esses números, comparados com os dados de 2010, mostram que houve uma alteração bastante significativa. Nós estamos com um patamar de 10%, ou seja, se o seu pai é analfabeto, a chance de você chegar à universidade é 10%.
É pouco? É ainda pouco. Em outros países, por exemplo, como a Finlândia, a Coreia, a Dinamarca, essa chance é de aproximadamente 25%. Então, estamos bem abaixo. Mas é 10 vezes superior ao que era 80 anos atrás. Então, historicamente, a gente tem melhorado a mobilidade social, em termos de chance de um indivíduo alcançar os níveis médios de renda e escolaridade de uma sociedade. Mas ainda estamos com patamares muito inferiores aos principais países do mundo. Estamos melhorando, a história mostra que estamos melhorando, mas ainda estamos num patamar baixo. Temos que melhorar e continuar melhorando ainda mais. O problema é que nos últimos, eu diria, 20 anos, a mobilidade intergeracional no Brasil vem diminuindo. E isso é perigoso. O que eu quero dizer? A chance hoje de um nascido em 2005, 2004, 2000, superar a escolaridade e a renda dos seus pais é menor do que foi até os anos 80. Então, isso não é bom, não é uma boa notícia. O Brasil precisa crescer, precisa gerar oportunidades e precisa, sobretudo, educar as crianças e jovens no país. E quanto a isso, nós não estamos indo bem. Pelo contrário, estamos ainda indo muito mal. A escolarização avançou no país até os anos 2000, mas depois deu uma estagnada, em alguns casos até regrediu. E com a pandemia, a situação piorou muito. Então, somos otimistas, mas estamos preocupados. E qual política pública ou quais políticas públicas você destacaria como tendo sido responsáveis por esse grande avanço que o Brasil teve ao longo de tantas décadas, talvez até os anos 1980, né, que você falou, e que talvez elas tenham deixado de ser feitas ou não estejam sendo feitas com a devida atenção, né, com o devido investimento, mas que mereceriam ser retomadas ou fortalecidas? Sim, isso é importante, você colocou um ponto fundamental. Veja, o Brasil vinha de patamares muito, muito baixos. Então, e quando você parte de um patamar muito baixo, a melhoria inicial ela é muito rapidamente percebida, muito rapidamente sentida. É mais ou menos como um carro que está parado e começa a se movimentar. Então, você percebe o movimento, isso melhora, mas o problema é depois manter a aceleração e recuperar o atraso histórico que a gente tinha. Então, por exemplo, repare que até os anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, nós tínhamos no Brasil, os mais velhos devem se lembrar disso, nós tínhamos um problema gravíssimo, que era a falta de vagas no ensino fundamental no país. Não era incomum, em períodos de matrícula escolar, a gente encontrar, na época, filas quilométricas de mães e pais diante da escola, procurando reservar uma vaga para o seu filho no ensino fundamental, primeiro ano, segundo ano, enfim. Era muito difícil, não tinha vaga para todo mundo. No começo dos anos 90, isso foi superado. Então, o primeiro entrave foi superado. Ou seja, não há hoje falta de vagas nas escolas públicas no país. Todas as crianças têm vagas nas escolas. Então, isso foi um primeiro impacto muito forte, porque entrou na escola e começa a seguir a sua formação escolar. Então, superamos esse entrave. O resultado é que a gente sente, com os dados do IBGE de 2010, 2014, enfim, a gente observa que houve melhoria enorme na escolarização de todas as crianças no Brasil, porque eles conseguiram, finalmente, todos eles irem para a escola. Então, isso dá um movimento alavancador do aumento da escolarização média da população brasileira. Isso tem efeito. Tem efeito, porque antes você tinha uma parcela grande que não sabia nem ler e escrever, e esse número é absolutamente residual. Não existe jovem no país que seja analfabeto. Não existe essa situação hoje em dia, mas existia até os anos 80 e começo dos anos 90. Isso faz com que a produtividade do trabalho aumente, porque se a pessoa sabe ler e escrever, ela é capaz de ler um manual e desempenhar suas atividades. Então, o Brasil produziu essa situação
foi muito boa, foi basicamente a época do ministro do Paulo Renato, e ele definiu como meta acabar com fila e ausência de vaga no ensino fundamental. E esse objetivo foi atingido. Então, isso melhorou, respondeu por mais ou menos 1/3 da melhoria salarial dos trabalhadores durante os anos 2005 a 2015. 1/3 do aumento salarial é devido à melhoria da educação, ao aumento dos anos de estudo. Mas as pessoas, o tempo passou, e hoje em dia, e já de mais ou menos uma década para cá, nós temos um gargalo que é o ensino médio. Certo. Ou seja, as pessoas chegam, em boa medida, até o ensino médio e param. Por quê? Porque eles são obrigados a trabalhar, e segundo, porque as vagas em universidades são muito limitadas. Aquelas universidades mais bem preparadas, mais qualificadas, são escolas públicas, na sua grande maioria, são universidades públicas, e o acesso a elas é bastante limitado. Então, isso significa que a gente tem que criar mais universidades públicas? Não significa necessariamente isso, mas significa dizer que nós temos que ter um olhar especial para os jovens que atingem o ensino médio, chegam a concluí-lo e não encontram possibilidades de fazer o ensino superior e se qualificar ainda mais para aumentar o seu capital humano, aumentar a sua produtividade e fazer o país crescer devido a esse ganho de produtividade. Ou seja, esse é o desafio que nós temos. Ou seja, os cursos técnicos aí podem ter um potencial imenso aí de alavancar, né, essa mobilidade social. Aliás, acho que fica claro, né? Sim. O que eu ia dizer é o seguinte, acho que fica claro diante do que você falou antes da importância da educação, talvez a maior alavanca aí para uma mobilidade social. No Ceará, que é um estado que costuma se orgulhar de seu trabalho na área de educação, vocês levantaram esses números aqui, que no Ceará 49,5% das crianças e adolescentes, ou seja, de 0 a 17 anos, são pobres aqui no Ceará. Isso quer dizer que a renda média per capita é de até R$400 mensais, né? E olha que o Ceará ainda é o melhor, ou se não um dos melhores estados do Nordeste neste indicador. A gente falou há pouco aqui, eu falei talvez da importância aí do curso técnico para poder alavancar. Queria que você falasse um pouco sobre isso e quais as chances de uma criança ou de um jovem pobre, né, com essa renda per capita de até R$400 aqui no Ceará, ou em qualquer lugar do Brasil, quais as chances desse jovem, dessa criança, vir a ter uma alta mobilidade social? Bom, eu vou começar com a sua última afirmação. Qual é a chance, ou a sua última questão? Qual é a chance de ter um jovem nessa situação, alta mobilidade social? É muito baixa. Então, é bastante baixa a possibilidade de uma criança nessa situação ter alta mobilidade social. Vamos ter alguns casos? Vamos. Mas é absolutamente, digamos assim, inusitado e fora da curva. O Ceará tem que se orgulhar muito, especialmente no que diz respeito ao ensino fundamental, não necessariamente no médio. O Ceará tem sido um exemplo para o país em termos de alfabetização, tem conseguido alfabetizar suas crianças na idade certa, tem até um programa no PAIC, que é o Programa de Alfabetização na Idade Certa, muito exitoso em muitos municípios do Ceará, que se espalhou, começou em Sobral e se espalhou pelo estado. Então, essa parte está muito boa, mas quando chega no ensino médio, o Ceará, de primeiro lugar, vai cair, perdendo posições. Ou seja, revelando mais uma vez que o ensino médio é um gargalo. E aí, o ensino médio brasileiro ainda é extremamente, digamos assim, elitizado, fora de contexto, especialmente enciclopédico, de modo que torna desinteressante para os alunos, numa sociedade moderna de informação, de internet, enfim, de acesso a muitas informações disponíveis na rede, manter o tipo de digamos assim, pedagogia e de conteúdo que o ensino médio tem, e aí o ensino técnico é uma oportunidade fantástica, porque, veja, nós criamos no Brasil uma situação que não é bem adequada à realidade brasileira. Ou o cidadão para no ensino médio, e no ensino médio tradicional, sem nenhuma capacitação laboral,
ou ele vai para a universidade. Só que nem todos podem ir para a universidade e muitos deles não querem ir para a universidade. Mas nós não temos uma mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, porque o ensino técnico é absolutamente residual no país. Com a reforma do currículo do ensino médio, que está em vigor agora, talvez a gente tenha uma oportunidade. E é necessário, no entanto, que agentes públicos e também privados, a sociedade se organize para pressionar os órgãos governamentais no sentido de oferecer curso técnico de boa qualidade. Sim. O Brasil precisa de profissionais de nível médio, porém altamente qualificados na área técnica e profissional. Então, temos que criar algo que é comum em alguns países, uma categoria, digamos assim, que seria intermediária entre o ensino médio e o ensino superior mais academicista, o ensino técnico especializado, provendo para o mercado de trabalho mão de obra qualificada, bem preparada, que possa desempenhar funções de alta produtividade. Isso é uma lacuna no Brasil. Mas temos essa oportunidade agora, e depende, do meu ponto de vista, não apenas das ações do governo, mas também de várias instituições, inclusive instituições do terceiro setor, no sentido de cooperar, auxiliar, porque nós não sabemos fazer isso. Nós não temos história de fazer isso. A gente tem curso profissionalizante com execução bastante exitosa no SESI, no SESC, mas que atende muito pouca gente. O ensino técnico profissionalizante no Brasil, para a grande massa, não existe. Nós temos que aprender a fazer isso e fazer bem. Aqui no Ceará, quem faz esse trabalho, essa pregação, digamos assim, há muitos anos sobre essa importância do ensino técnico é o Ariosto Holanda, um trabalho muito bacana. Mas, enfim, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Uma das missões ali, como eu mencionei no início da nossa conversa, do IMDS, é justamente desenhar e testar, né, essas políticas públicas de mobilidade. Vocês estão nesse estágio já de desenhar e testar, ou ainda estão, tem 2 anos, né, de existência o IMDS, ou ainda estão muito na fase de disseminar, de coletar dados e informações? Como é que está? Se vocês já estão desenhando, que linha de desenho de políticas públicas é essa? Legal, excelente pergunta, muito bom de ser respondida, gostoso de ser respondida. Nós ficamos mais ou menos 1 ano e meio dedicado, primeiro a construir o Instituto, né? Porque o Instituto não nasce pronto, ele nasce. E depois você tem que preparar o Instituto, contratar gente, preparar acervo, preparar a parte de base de dados, informática, enfim, toda essa parte necessária para que o Instituto ganhe musculatura. Então, nós ficamos esse 1 ano e meio inicial fazendo isso. Depois, aí sim, começamos a nos dedicar em parceria com órgãos governamentais, isso é importante que se diga. Nós temos a absoluta convicção de que não há possibilidade de ninguém no setor privado, nenhuma instituição do terceiro setor, produzir mudanças substantivas na sociedade sem que haja participação direta do setor público, dada a escala, o tamanho, o gigantismo do nosso país. Então, não tem jeito, nós temos que fazer em parceria com o setor público. E, de fato, nos últimos 6 meses, a gente se dedicou a essa missão, essa parte da missão, e já estamos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, desenhando e ajudando a elaborar todo o processo de monitoramento e avaliação de um programa que foi definido pela Prefeitura do Rio, chamado Bora para a Escola, que é exatamente recuperar alunos que saíram da rede, muito por conta da pandemia, e não voltaram mais, e também, dentro desse programa, evitar a evasão escolar, que é um mal espalhado pelo Brasil. Nós temos uma perda grande de alunos que abandonam e evadem da escola no ensino médio. Nesse particular, os níveis que a gente tem no Brasil são inusitados, são muito altos, e a gente perde muito aluno, e o aluno que se perdeu no ensino médio, não concluiu o ensino médio, terá muito menos chances de ter mobilidade social ao longo da sua vida. Então, esse é o primeiro que nós estamos fazendo, está indo muito bem, mas já iniciamos o segundo, curiosamente, com a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro,
e aí eles estão muito preocupados com outra temática ligada à primeira, não é mais de recuperar os alunos, mas eles identificaram vários alunos que estão em vias de abandonar a escola. Então, a gente está trabalhando com eles um protocolo de manutenção e retenção de alunos cuja probabilidade de evadir é alta. Então, estamos desenvolvendo com eles esse programa de modo a manter e reter esses alunos do ensino médio. No caso da Prefeitura Municipal, é pessoal do ensino fundamental. Então, são temáticas semelhantes, um para o ensino fundamental, outro para o ensino médio. Mas temos tido contato com outras áreas, outros governos, inclusive alguns governos da região centro-oeste do país, em outros temas. Por exemplo, nós estamos com um dos governos de um estado do centro-oeste trabalhado no desenvolvimento de um programa para prevenção de riscos na adolescência. Isso é um problema muito sério. A adolescência é um período de transição, né, de um indivíduo. Ele não é mais criança, mas ainda não é adulto. Decisões ali são tomadas de forma intempestiva. Algumas decisões acabam por gravar a vida da pessoa, né? Então, nós estamos exatamente desenvolvendo com eles um programa de prevenção de riscos. E quando eu digo risco, eu estou falando de vários riscos, tá certo? Por exemplo, estou falando de risco de gravidez precoce em meninas. É um problema grave no país, especialmente para os segmentos mais pobres da sociedade. Estou falando de risco de violência, também é gravíssimo no país. Estou falando de risco de vício em drogas, que é outro problema também muito grave e atinge a juventude de forma muito extensa e, obviamente, tem impactos bem diferenciados se a pessoa é filho de uma família de classe média alta ou filho de uma família pobre. Então, estamos desenvolvendo com eles esse programa, ainda não está em operação, mas eu imagino que para o ano que vem a gente já tenha conseguido formatar e firmado a parceria formal, porque é necessário fazer isso, e a gente estabelecer esse programa nesse governo do estado da região centro-oeste. Quanto ao Nordeste, estamos abertos, gostaríamos muito é importante deixar fazer claro, alguma parceria. Muito bem, quer dizer, você citou dois exemplos aí, Rio de Janeiro e uma região no centro-oeste, mas não é que a atuação de vocês não é limitada a esses estados, essas regiões. Ao contrário, vocês querem atingir o Brasil inteiro e, inclusive, lançaram agora o IMDS Eleições, não é isso? Que levanta dados comparando, né? Que faz um comparativo de determinados indicadores em todos os estados da federação. De que maneira esse IMDS Eleições pode contribuir ou está contribuindo para o desenvolvimento social no país? Beleza. Estamos muito, digamos assim, felizes e, digamos assim, temos tido experiências bem interessantes, porque isso foi lançado no domingo e de domingo para cá já tivemos uma quantidade enorme de solicitação de informações sobre esse produto, que é o IMDS nas eleições. Nós começamos com mais de uma centena de indicadores. Essa semana nós elevamos para 300 indicadores espalhados, distribuídos em 11 áreas temáticas que vão de educação, saúde, à área fiscal, para todos os estados do Brasil e o Distrito Federal. Então, são 27 unidades federativas e a gente tem para cada uma das unidades federativas, esses 300 indicadores calculados. E mais que isso, existe um painel dos indicadores de modo que você pode ver, e qualquer um pode ver, bastando para tal acessar o site do IMDS. Vou fazer uma propaganda aqui, basta acessar www.imdsbrasil.org e lá visitar o nosso site. Tem a IMDS nas eleições, basta clicar e você vai ver a posição do seu estado nesses 300 indicadores. Quais desses indicadores você destacaria? Só para ter uma ideia mais clara, que você falou de 300 indicadores, mas quais seriam, sei lá, talvez os 3 mais relevantes? Eu vou falar um pouco de cada um. Nós temos, por exemplo, na área de educação, nós temos alguns indicadores muito relevantes. Por exemplo, um deles é a própria estatística de evasão escolar.
Mas há outros, por exemplo, desempenho nos exames de matemática, exames nacionais, né, em matemática e em língua portuguesa, tanto na leitura quanto na escrita. Então, você vai ver como é que está. Um chefe de família, um pai de família aí do Ceará, ele entra e vê lá no Ceará como é que está o desempenho das crianças nessas dimensões. Vai lá, como é que está a aprendizagem de matemática das crianças cearenses? Ele vai ver o resultado. Ele fala, como é que está isso comparado com Pernambuco, com a Bahia, com São Paulo, Rio Grande do Sul? Também ele pode verificar isso no nosso site. Está lá. E nós montamos uma coisa interessante. Por sorte, somos 27 unidades federativas, e essas é um número fácil de dividir. A gente dividiu o painel em 3/3. Então, se o seu estado, naquele indicador, ele está entre os melhores 9, ele vai estar com um sinalzinho verde. Se ele está no segundo grupo, amarelo. Se ele está no pior grupo, ele está em vermelho. Então, tem um painel, você olha o seu estado, você vê se tem mais verde, mais amarelo, mais vermelho, para todas essas dimensões que a gente tem. Então, na área de educação, eu te dei alguns exemplos. Na área de saúde, a gente vai pegar, por exemplo, o índice de mortalidade infantil, a mortalidade por doenças infecto-contagiosas, e taxa de internação, tudo isso está lá na área de saúde. Na área de violência, a gente tem número de homicídios por 100 mil habitantes, nós temos violência contra a mulher, está tudo lá, são os indicadores. Enfim, temas que os governantes, os candidatos e os eleitores também, evidentemente, podem olhar para chamar a atenção no que merece ou deveria ser, né, uma plataforma importante aqui dos políticos nessas eleições. Eu só queria fazer aqui para cada uma dessas dimensões, então, você mencionou muito bem, o candidato, o governante, o chefe de família, o eleitor, enfim, ele olha lá, e ele pode identificar, poxa, nós estamos tão mal nessa dimensão aqui, o que poderia ser feito? Pois bem, nós lançamos em conjunto com o IMDS nas eleições, nós lançamos uma plataforma de políticas públicas. E o que é? É uma biblioteca dinâmica, onde você pode identificar para, não todos, mas para vários dos problemas que você verificar no IMDS eleições, você acionar a plataforma de políticas públicas e ver lá, estão mais de 150 políticas e experiências brasileiras e internacionais para tratar de certo tema. Então, por exemplo, se você olha e vê, poxa, mas tem um problema aqui ligado à violência, como é que eu posso resolver isso? Você vai na plataforma de políticas públicas e põe lá violência e tal, por palavra-chave, você vai acessando, você vai ver que tem 2, 3 políticas já devidamente experimentadas no Brasil e no mundo, algumas com mais, digamos assim, que são mais internacionais, outras têm experiências brasileiras. Você vai lá e verifica, poxa, foi feito isso lá nos Estados Unidos, foi feito isso na Nova Guiné, foi feito isso no Canadá. Então, e você pode acessar tudo que diz respeito a esse programa. Como é que foi desenhado, como é que foi montado, como é que foi implementado, como é que foi avaliado, tem tudo lá. De modo que isso facilita muito a vida de um gestor público. Muito bacana, Paulo. Sensacional. Estamos aqui nos minutos finais, aqui temos um pouco menos de 2 minutos aqui para encerrar o programa. Deixa eu perguntar, o que eu não te perguntei e que você acha importante ser dito sobre essa questão mobilidade e desenvolvimento social? Suas considerações finais, temos aqui 1 minuto e meio, Paulo, por favor. Tá bom. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade mais uma vez e dizer para você que você perguntou quase... A única coisa que você não perguntou é assim, o que eu acho da perspectiva para o futuro em termos de mobilidade social. Sim. Eu acho que nós estamos num momento bastante crucial, depois de uma pandemia, todos os indicadores de mobilidade social, então, assim como de pobreza e tal, e de educação, tiveram resultados muito ruins, mas o país está em recuperação. A geração de emprego, a geração de oportunidades, mas é necessário para o futuro a gente aproveitar esse pequeno ciclo de crescimento e focarmos em políticas que possam potencializar esse momento. E o que eu quero dizer com isso? É necessário
que as políticas públicas no Brasil de enfrentamento a essas mazelas sejam todas elas baseadas em evidências, monitoradas, acompanhadas e avaliadas, para que aquelas que não têm resultado sejam descartadas e a gente não tenha desperdício mais de tempo e de dinheiro público. Temos uma oportunidade importante, temos que aproveitá-la, e isso exige responsabilidade dos futuros governantes. Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui para a gente falar de um tema tão importante para o futuro do país. Muito obrigado. Um abraço, muito obrigado a você. Obrigado. Eu conversei com Paulo Taffner, diretor-presidente do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social. Conversamos sobre um tema, como eu falei há pouco, fundamental para o Brasil, para o nosso futuro e dos nossos filhos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.